Bem, pessoal, bom dia a todos, muito bem-vindos a essa live. Estou muito satisfeita por terem aceitado. É, de fato, um tema muito interessante, muito novo, cheio de dúvidas, e a gente tem a pretensão de, com essa apresentação, padronizar o que já sabemos e o que ainda estamos por saber desse processo novo. Mais uma vez, bem-vindos. Todos que entrarem, por favor, escrevam seus nomes e suas unidades para a gente saber mais tarde quem veio. Podem fazer as suas perguntas. Eu gostaria que aguardassem o final da apresentação para depois, se quiserem, estou à inteira disposição para haver algum debate. Essa apresentação é relativamente longa, de modo que eu gostaria de pedir a vocês um pouco de paciência, mas esse processo, a educação permanente em saúde é um processo tão novo, tão valioso, tão progressista, que merece, sem dúvida alguma, merece a atenção e a atenção da gente, né? Principalmente a paciência. Bom, educação permanente em saúde, o que é e como implementar. A gente está ouvindo falar muito em educação permanente em saúde e eu percebi e fiz o diagnóstico de que está havendo uma confusão muito grande entre educação permanente e educação continuada. São dois termos bastante semelhantes que nos levam a pensar no mesmo processo, mas evidentemente não são. Por isso que eu fiz aquela chamada para que todo mundo que acha que é a mesma coisa, hoje tire essa dúvida em definitivo. Educação permanente em saúde é mais do que uma educação continuada, é diferente de uma educação continuada, é, como a gente vai ver, uma política de governo, uma política do Ministério da Saúde. Eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou especialista e livre-docente em hematologia, especialista em gestão hospitalar, segurança do paciente. Gostaria de destacar, especialista em metodologia de ensino e saúde pela PUC. Trabalho na Fundação Saúde, na Câmara Técnica de Segurança do Paciente e no Núcleo de Ensino e Pesquisa da Fundação Saúde. Sou membro do Comitê Estadual de Segurança do Paciente do Rio de Janeiro. Labuto durante muito tempo em gestão, de modo que me sinto autorizada a contribuir alguma coisa com este tema. Então, vamos lá. Quais são os objetivos pedagógicos que eu pretendo alcançar nessa minha apresentação? Sem dúvida alguma, todo mundo está esperando saber qual é a diferença entre educação permanente e educação continuada, e isso vai ficar muito claro, vou detalhar para vocês em alguns slides. Mas eu vou dividir em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou fazer uma síntese sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Falei bem claro, política, para demonstrar a robustez do que nós estamos conversando. Nós não estamos falando de um programa, nós estamos falando de uma política de governo, de um modo que é de fundamental importância, e nós estamos no rastro dessa história, nós estamos construindo esta história, uma vez, como nós vamos ver daqui a pouco, apesar de ter sido uma política criada há muitos anos, ela agora está sendo implementada. Num segundo momento, eu quero esclarecer como que essa educação, né, permanente, o termo educação nos remete a aulas, disciplinas, professores, e aqui ela tem, em educação permanente, ela necessariamente precisa de ter uma metodologia específica. Caso contrário, ela não funciona, ela nem existe. Embora não devam ser confundidas, mas a educação permanente em saúde necessita de uma metodologia especial de ensino, e muitos de vocês já me perguntaram o que é metodologia ativa, como se faz metodologia ativa, e essa então é a minha segunda proposta, explicar o que é metodologia ativa e principalmente diferi-la da tradicional, a metodologia tradicional. E, finalmente, demonstrar, ou pelo menos sugerir, como implementar a educação permanente na prática do nosso cotidiano,
no nosso dia a dia. Então, vamos lá, vamos começar com a primeira parte, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. A política diz, essa política diz que educação permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Esse texto e todos os demais daqui para frente eu retirei da própria política. Por quê? Porque ela é extremamente diferenciada, ela é progressista, bastante ousada, e ela pretende fazer com que nós, profissionais de saúde, consigamos aprender e ensinar no nosso trabalho, usando o nosso conhecimento para ensinar e o conhecimento dos demais profissionais para aprender, usando também os usuários, quer dizer, a população em geral, a sociedade em geral. Ele tem como objetivo, e isso é o mais importante de tudo, a transformação das práticas profissionais da própria organização do trabalho, e que sejam estruturados a partir de um processo de problematização. Isso é tudo muito novo e a gente vai dissecar isso bastante. Para muitos é novo, para outros talvez nem tanto, mas a gente vai dissecar isso. Então, o que na verdade ele está dizendo é que o objetivo final é a transformação das práticas. Transformação de que prática? Da minha prática de ver doente, da prática do enfermeiro de fazer medicação, da prática do farmacêutico, do profissional de saúde, do seu dia a dia, dos seus processos de trabalho. E, finalmente, o artigo 6º da política define claramente que, pela importância e robustez dessa política, ela tem um orçamento próprio, e ela é financiada pelo Ministério da Saúde. Estamos começando essa história, o Brasil todo está começando essa história, e eu gostaria muito que nós, da Fundação Saúde, todas as unidades da Fundação Saúde, fizessem a diferença, porque implantar essa política é progredir, é avançar, e a gente pode avançar desde que a gente conheça bem essa política, por isso essa iniciativa que o núcleo de educação e segurança, educação e saúde da Fundação Saúde está fazendo essa live. Bom, a política, vamos dissecar a política de educação permanente, carinhosamente chamada de PEPS, ela foi criada por uma portaria em 2004, antiga, né? Mas esse é o ciclo natural das políticas. Ela começa e depois ela vai incorporando outros atores e vai sendo discutida. De modo que, em 2004, ela foi instituída pelo ministro Humberto Campos, do governo Lula. Ela sofreu uma primeira atualização em 2007, e aí sim, o ministro José Gomes Temporão, ele dispôs as diretrizes, ele ligou os pontos e as pontas tornando essa política factível, e finalmente, agora, no governo Temer, mais recentemente, em 2017, o ministro Ricardo Barros lança a portaria que dispõe sobre o fortalecimento e como fazer as práticas de educação permanente em saúde no sistema SUS, no SUS. De modo que eu deixei essas portarias para vocês, convido a todos a lerem, elas são importantíssimas, sobretudo a primeira atualização traz muitas novidades, muita coisa nós já estamos começando, outras ainda não, mas a gente vai acompanhar isso, como eu disse, nós somos atores dessa história que está começando. Essa portaria, essa política, ela se baseou, como todas as políticas em saúde, ela foi baseada na Lei Orgânica da Saúde, a 8080, né? Depois da reforma sanitária. E, no seu artigo 14, ela determina que devem ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Nós ainda não estamos lá, mas isso é uma previsão de uma integração entre a academia, as universidades e nós, funcionários de hospitais, não necessariamente hospitais universitários e nem mesmo de ensino.
Em seu parágrafo único, ela é responsável pela confusão que a gente faz, porque ela cita o termo educação continuada. E, neste momento, ele, de fato, estava pensando numa educação para formar e para atualizar os profissionais de saúde. Então, de fato, isso aconteceu, a educação continuada, mas agora a gente quer mais, a gente quer fazer uma proposta de organização dos profissionais dentro dos seus próprios processos de trabalho, transformando-os em processos mais ativos, mais eficazes, porque tudo muda, porque a tecnologia está sempre avançando cada vez mais, de modo que nós precisamos avançar também, e é isso que essa política prevê. Então, na verdade, o que é educação continuada e o que é educação permanente? Educação continuada é isso que vocês estão vendo aqui. É uma atividade educativa, que todos nós já fazemos, que consiste na qualificação periódica do profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, farmacêutico. Ele, a cada período, ele precisa se aperfeiçoar, se reciclar, fazer treinamento técnico, ser atualizado em novas normas técnicas, usando aqui, nós estamos vendo manequins, né? Manequins, hoje em dia nós temos essa possibilidade de usar manequins, mas não necessariamente isso, podendo o profissional novato aprender com o profissional mais antigo. Envolve atividade de ensino no pós-graduação, ou seja, nós, profissionais de saúde, já formados, e não na graduação, não o aluno que quer ser um profissional, mas o profissional que já é profissional, que já trabalha e que tem que ser aperfeiçoado, tem que ser submetido a reciclagens periódicas, treinamento do serviço e atualização das práticas. Possui uma duração definida, então a educação continuada ela tem uma duração definida, ou seja, vou fazer um curso de suporte avançado de vida. Ela tem um período, né? 2 meses, 1 mês, ela tem um período em que vão ser discutidos as técnicas, e os médicos, os enfermeiros, os profissionais, enfim, vão aprender ou vão se atualizar nas técnicas e nas habilidades. Utiliza, geralmente, uma metodologia tradicional de ensino, que basicamente é aquela que é dada entre o professor, transmite ao aluno, uma transmissão passiva de conhecimentos. Claro que não necessariamente precisa ser uma metodologia tradicional, mas habitualmente é assim. E isso é o que mais ou menos difere da educação permanente em saúde. O que é, finalmente, educação permanente em saúde, né? Então, ela é tão importante que ela é uma estratégia de governo que prevê educar com o olhar voltado para as necessidades dos usuários, com o propósito de transformar os processos de trabalho. É o tempo todo o profissional diz, eu sempre faço assim. Eu chego no trabalho, eu troco o jaleco, eu vou ver o meu doente. Será que eu preciso mudar essa prática? Eu, quando vou fazer uma broncoscopia, eu faço desse jeito. Será que eu preciso mudar essa prática? O paciente chega num determinado horário, é perguntar o tempo todo, partindo dessa reflexão sobre o que está acontecendo no seu serviço e não em todos os serviços, e isso é uma característica da educação permanente, ela é exclusiva para a sua unidade. Já a educação continuada, não. Se o Hemorrio, por exemplo, estiver fazendo uma educação continuada em suporte avançado de vida, outras unidades podem fazer junto. Podem ir lá e fazer juntos. Aqui não, na educação permanente, o que diz respeito à educação permanente no Hemorrio não necessariamente tem a ver com o IECAC ou com outra unidade. Partindo da reflexão sobre o que está acontecendo no serviço e que precisa ser transformado para melhorar a qualidade da equidade do serviço prestado. E essa é um texto da própria política, ela pode ser entendida como aprendizagem do trabalho, ou seja, acontece no cotidiano dos profissionais e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade, e esse é o clique para a gente entender. O problema da minha unidade fica num local de alto risco.
Isso é um problema. Isso é um problema que, tecnicamente, a educação continuada não vai resolver. É a educação permanente que se propõe a resolver, a buscar, discutir, problematizar e resolver essa solução. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade daquela unidade e leva em consideração, principalmente, o conhecimento e as experiências que os profissionais já têm naquela unidade. É troca de saberes. Não precisa necessariamente, não é necessário e não é desejável que haja na educação permanente um coordenador sabichão que sabe mais do que os outros. A gente vai ver como que é essa proposta de fazer dessa forma democrática. Quais são as diferenças, portanto, entre educação permanente e educação continuada? E eu chamo a atenção para vocês que, para, de fato, entender essa diferença, prestem bastante atenção nesse slide, que é de todos, talvez o mais importante. Aqui nós temos várias características da educação continuada e da educação permanente em saúde. Eu vou dar um exemplo de cada uma delas. Exemplo de educação continuada. Qual é o contexto para essa educação continuada ocorrer? Enfermeiros novatos não sabem instalar o PIC, o catéter central. Isso é um problema. Ele precisa ser retreinado. Isso é uma educação continuada. Outro contexto. Aumento da taxa de queda do leito da enfermaria, numa enfermaria de crianças, digamos. Isso é um exemplo. Ora, isso é um contexto para a educação permanente. Por quê? Vamos ver. O público-alvo da educação continuada, que certamente vai enfrentar esses enfermeiros novatos, que não sabem instalar catéter central, o público-alvo é o uniprofissional. Aqui, no caso, é quem? Enfermeiros. Enfermeiros ensinando para enfermeiros. E o aumento da taxa de queda dos leitos da enfermaria? Só chamando enfermeiro resolve essa questão? Não. Ela é um problema que deve ser resolvido multiprofissionalmente. É necessariamente multiprofissional. Então, essa já é uma diferença absurda. Você aqui tem um grupo na educação continuada, é um grupo que necessita ser treinado, retreinado, aperfeiçoado, e lá é interprofissional, vários profissionais de várias categorias, incluindo, inclusive, os usuários, como a gente vai ver daqui a pouco. Qual é a relação com a unidade da educação continuada? Treinamento, atualização. Toda unidade tem que ter no seu centro de estudo uma programação de treinamento e atualização dos seus profissionais. Aqui não. Na educação continuada é a missão institucional. É o que ela está fazendo naquele momento, como ela está fazendo e se essas práticas podem ser transformadas. Portanto, aqui no caso, o objeto são problemas de algumas especialidades e aqui os problemas de gestão. Os problemas de gestão da unidade. Então, isso é com o gestor. Não, não necessariamente com o gestor maior. Cada um de nós é gestor do seu processo e cada um de nós foi adquirindo experiência suficiente para transformar e melhorar, tornar mais eficaz o nosso próprio processo de trabalho. Então, esses problemas de gestão são enfrentados pela educação permanente e sempre com reuniões multiprofissionais, trabalhando aquele processo que é a missão da instituição. O objetivo aqui é uma atualização técnica científica, lógico. Então, a educação continuada prevê que o médico vai ser retreinado, se por acaso sair da parte técnica e for trabalhar na gestão, vai ser diretor. Quando voltar a vir doente, ele vai ter que ser retreinado, porque ele perde a mão assim como qualquer outro profissional de saúde. Ele precisa ser retreinado. E em muitos processos, por exemplo, o próprio PIC, medicação endovenosa, higienização das mãos, né? Paramentação, desparamentação, são processos que precisam ser retreinados a cada momento, mas não necessariamente são problemas de gestão. É um
é um problema que o profissional precisa ser treinado e retreinado para trabalhar melhor no seu processo de trabalho. Aqui, o objetivo é transformar as práticas locais. Então eu tenho que transformar sempre? Não, mas eu tenho que pensar sempre se há alguma possibilidade ou necessidade de transformação das técnicas, de alguma prática. Então, a educação permanente em saúde prevê que você, o tempo inteiro, permanentemente, o termo permanente vem disso, permanentemente se questione se eu estou fazendo da melhor maneira, da maneira mais eficiente e se posso melhorar, se há alguma coisa que eu posso melhorar. A periodicidade da educação continuada é esporádica ou periódica. Por exemplo, a cada ano, todo enfermeiro tem que passar por uma estação de trabalho para ser observado como ele faz o seu trabalho. O médico tem que saber fazer um protocolo X, Y, Z e vai ser observado pelos seus pares. Periódica. Mas pode ser esporádica também. Neste momento, a farmácia está fazendo um curso de manipulação. Ótimo. Aqui não. A educação permanente, a periodicidade é contínua. O tempo inteiro nós estamos tendo problemas ou nós estamos observando se há problemas no nosso processo de trabalho. E temos que reunir para buscar soluções. E somos nós que temos que fazer isso, nós, profissionais da ponta. Porque se nós esperarmos que o gestor faça isso, não vai haver a adesão de todos, porque quanto mais nós nos empenhamos em resolver, enfrentar o problema, mais nós estaremos envolvidos nele, né? A metodologia da educação, na educação continuada, ela é transmissão simples, é a transmissão de conhecimento. É uma enfermeira que sabe fazer o PIC, ensinando a uma enfermeira que não sabe fazer ainda, ou que não tem muita prática, passou por um setor que não se usava muito e agora está tendo que retreinar. Aqui, a metodologia é a problematização. Por que a problematização? Porque a problematização é uma metodologia que faz com que você reflita, discuta, debata e, principalmente, ouça todos os atores envolvidos naquele processo. Porque não é possível que nós achemos que nós somos os únicos que conhecemos aquele processo e que, portanto, podemos mudá-lo. Finalmente, a meta da educação continuada é a apropriação do conhecimento e a atualização do conhecimento. E a meta da educação permanente é mudança de atitudes. Eu acho que, com isso, eu deixei bastante claro o quanto essa política de governo é robusta, forte e ousada, né? E que nós certamente melhoraremos muito as nossas práticas. Eu reconheço que não, por ser ousada e bastante moderna e progressista, ela não é fácil de implementar e por isso nós estamos aqui. Ela leva em conta a construção descentralizada do sistema, que é uma diretriz do SUS, assim como a universalidade, integralidade e o controle social, a participação do usuário. Ela usa ferramentas problematizadoras, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Na verdade, são as metodologias ativas de ensino, onde o nome está dizendo, ativamente, o aprendiz, no caso, o funcionário, o profissional, ele problematiza e faz reflexão acerca de algum assunto, levando a reflexão acerca das suas práticas, transformando os processos de trabalho, processos pequenos, cotidianos, do dia a dia, que você usa todos os dias. Eu acho que muitos de nós já fazemos isso sem saber, e agora nós vamos fazer sabendo que isso é educação permanente em saúde. Quais são os atores da educação permanente em saúde? Quem está envolvido nesse processo? Os gestores da saúde, não só do Ministério da Saúde, mas como gestores da sua unidade, nas mais diferentes categorias hierárquicas,
os profissionais de saúde, todos nós e principalmente todos nós, e mais uma vez a população em geral. Eu lendo essa portaria, eu me deparei com mais de 40% dos termos utilizados foi população, população em geral, segmento popular, enfim, uma diretriz, é uma política que privilegia ouvir e dar voz ao usuário. E isso é, inegavelmente, um avanço. Podemos ainda estar longe de conseguir, mas ela aponta para esse lado. Quais são os pilares, portanto, da educação permanente? Primeiro, a troca de saberes entre todos os atores. Acabou-se aquele momento em que o doutor sabe tudo, ele não sabe nada, ele sabe um pedaço dele, ele tem que aprender com a enfermeira tem que aprender com ele, tem que aprender com o farmacêutico, tem que aprender com a recepção, tem que aprender com o usuário que faz parte da equipe de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, todos têm o seu próprio saber e o seu próprio olhar. Repara, o gestor olha para um processo com o olhar de gestor. Quem está na ponta é um segundo olhar. E o paciente é um terceiro olhar. Todos eles reunidos podem ajudar. São saberes diferentes e que vão trazer o avanço para o processo. Então, para a educação continuada, não existe um ser que sabe e o outro ser que não sabe. Não, isso não existe. O que existe, como em qualquer educação crítica e reflexiva, é a troca e o intercâmbio de saberes. Isso é bem Paulo Freire, isso é bem metodologia ativa. Há que haver um estranhamento constante da nossa prática, ou seja, será que isto está certo? Será que isso é bom? Vamos continuar o processo desse jeito? Não esperar que o gestor que está sentado lá em cima do gabinete dele faça isso. Nós estamos na ponta e nós podemos estranhar o tempo todo e apontar para uma mudança. Perguntação recorrente. Deve ocorrer sempre esse estranhamento de saberes, uma desacomodação, eu estou sempre preocupada com o que eu posso mudar, com os saberes e as práticas que estejam vigentes em cada lugar. Isso não significa que o que nós estamos fazendo está errado. Significa apenas que pode ser que tenhamos que aperfeiçoar essa prática, mudar essa prática. Quer dizer que para haver ensino-aprendizagem, educação permanente, temos que entrar no estado ativo, permanente, de questionamento das nossas práticas. E incorporar dessa discussão e reflexão o maior número de atores possível. E, para isso, existe uma metodologia preconizada. Todo mundo sabe que as metodologias de ensino, a educação se utiliza de muitas metodologias de ensino e, fundamentalmente, existem duas metodologias hegemônicas, né? A metodologia tradicional de ensino versus a aprendizagem significativa. Vamos ver o que é isso. A educação permanente deve se utilizar de uma metodologia significativa. O nome está dizendo, aquela que leva em conta os saberes prévios do aprendiz. Não adianta alguém chegar para mim e vai me dizer sobre os artefatos que encontrou na Lua. Não vai significar nada para mim. Eu não consigo nem ressignificar isso. Eu preciso ter algum conhecimento prévio e nada melhor do que os profissionais que já trabalham na área para poder entender e ressignificar aquilo que a educação permanente está se propondo a fazer. Não devemos, no entanto, eu tenho ouvido muito isso. Então, se é simulação realística, é educação permanente? Não. Uma metodologia não é uma política. A política é que se usa de uma metodologia específica. Nós podemos ter uma metodologia ativa numa educação continuada. Exemplo claro foi os manequins, né? Simulação realística que eu mostrei no início da apresentação. Ela é uma metodologia ativa, sem dúvida, e ela é utilizada também na educação continuada. Mas aqui, na educação permanente, eu não posso usar a metodologia
tradicional. O que é a metodologia tradicional de ensino? É isso que a gente está vendo aí, né? A professora de pé, verticalizada, com todos os seus alunos, supostamente ela sabe tudo e eles não sabem nada, supostamente ela vai transmitir o conhecimento para eles, o que Paulo Freire chamava de educação bancária, ou seja, ela tem o conhecimento e eles têm uma cabeça vazia que ela vai preencher com o conhecimento dela. Só que tem que ela escolhe qual é o conhecimento, qual é o tema que ela quer falar, do jeito que ela quer falar e como ela quer falar. Então, esta forma tradicional de ensino foi criada por esse senhor alemão, Abraham Flexner, há mais de 100 anos. E ela ainda é hegemônica no país inteiro e em muitos países do mundo. Ele, de fato, ele não foi uma pessoa diabólica, ele foi muito bom naquela ocasião, já que o ensino nos Estados Unidos e no Canadá estava caótico. Não havia ensino médico, né? Estou me referindo aqui ao ensino médico. Não havia nem escolas de medicina, algumas eram muito rudimentares e não havia uma padronização. Esse senhor, então, fez uma revolução com o seu relatório flexneriano e criou a cultura à tecnologia, o paradigma biológico, mecanicista, que pretendia interpretar os fenômenos vitais através de um culto à tecnologia. Só trabalhos científicos, tudo científico só o que é científico pode ser ensinado. Com isso, ele produziu a universidade produtiva, né? Que produz trabalhos. A medicina era centrada na doença e não na saúde, né? E, sobretudo, as disciplinas eram compartimentadas. O que é isso? Eu estudei, todos nós estudamos dessa forma. Havia um ciclo básico, que era só teórico, e um ciclo profissional que a gente entrava dentro do hospital. No ciclo básico, a gente via, digamos, esqueleto, anatomia, e a gente só ia estudar ortopedia e articulações lá na frente, 3 anos depois, no hospital. Era necessário que nós tivéssemos o ensino centrado nesse professor e, principalmente, muita memória para guardar tanto tempo. Por quê? Porque aquele ensino era centrado no professor e ensinava apenas o que ele achava que era importante e que não necessariamente era significante para mim, e eu não via prática daquilo. Eu não estaria usando ele naquele momento. Aí chega a metodologia ativa de ensino, muito recentemente. Ela foi adotada no Brasil na década de 1990, através de um projeto UNI pan-americano. UNI significa uma nova iniciativa na educação dos profissionais de saúde, união com a comunidade, e ela foi, inicialmente, ela foi buscada e elaborada com uma medicina centrada na saúde e não na doença. E com as disciplinas integradas, isso fez toda a diferença. Se na anatomia o aluno está estudando ossos, ele também na histologia está estudando ossos e na clínica ele está estudando ortopedia. E isso fez toda a diferença para as universidades, e eu estou falando da academia, eu estou falando de graduação, que adotaram as metodologias ativas. Era uma universidade, então, nesse caso, construtivista e não conteudista. O que é isso? Ela espera que o aluno construa o seu próprio conhecimento, aprenda a aprender e não memorize o que alguém transmitiu para ele de conhecimento. É um ensino centrado no aprendiz, onde a máxima é a seguinte: se o aluno não aprendeu, não é que ele não tenha aprendido, você é que não soube ensinar. Cada aluno, cada pessoa tem um significado, tem uma significância, uma relevância para ele, e ele só vai aprender se houver relevância para ele. É preciso que nós saibamos qual é o canal para atingir a educação de cada pessoa. O ensino-aprendizado mediado por um tutor ou um facilitador, não um professor. Não é um vertical, é tudo horizontal. O objetivo pedagógico não é a aquisição de conhecimento. Aqui,
a aquisição e o desenvolvimento de competências, e não acúmulo de conteúdo. E o que são competências? Eu vejo muita gente discutindo assim, não, eu gostaria, o nosso projeto pedagógico confere competência e habilidade aos nossos alunos. Não é isso. A competência é a facilidade, é a capacidade que uma pessoa tem de reunir o conhecimento sobre um assunto, ou seja, saber sobre o assunto, a habilidade de fazer, raciocinar, habilidade racional ou de manusear, e, finalmente, querer fazer. Atitude. É o famoso chá, né? É o famoso chá em que o aprendiz adquire o conhecimento, adquire a habilidade e adquire atitude. Se ele adquirir essas três vertentes, ele tem competência para ser médico, engenheiro, né? Enfermeiro, economista, né? Porque não adianta você ter só o conhecimento. Às vezes eu não sou cirurgiã, eu posso ter o conhecimento de todas as fases de uma cirurgia cerebral, por exemplo. Mas eu sou neurocirurgiã? Não sou, eu não tenho conhecimento. Eu não tenho habilidade nem atitude. Eu posso ter o conhecimento, mas eu não tenho nem a habilidade e nem a atitude. Também não adianta você ter a habilidade, você fazer nos manequins e não ter a atitude para trabalhar na prática, na sua prática clínica. Então, a atitude ou comportamento fecha a competência. Você sabe, você conhece o assunto, você tem a habilidade para fazer e você faz. Efetivamente, você quer fazer e você faz. E isto é que é competência. Hoje em dia, a metodologia ativa busca isso, ativar competência em saúde. A máxima da metodologia ativa é muito interessante. Não fale quando você pode demonstrar e não demonstre se os alunos podem fazer sozinhos. E esta rodinha aí eu acho linda, porque é com rodinha, é com equipe, é com um olhando para o outro que a gente aprende muito mais, porque um aprende com o outro. E mais que isso, aprende a lidar, a se comunicar, a discutir, a debater, a abrir mão dos seus propósitos. E é assim que a metodologia ativa, essa é a máxima de todas as formas de aprendizagem significativa tem. Deixar que as pessoas discutam, debatam, trabalhem em equipe. Não falar se você pode demonstrar. Portanto, nada de discurso, demonstração na prática. E não demonstre se os alunos podem fazer sozinhos, se eles podem discutir sozinhos. Então, por que usar metodologias ativas no ensino? Quando nós estudamos, nós guardamos apenas 10% do que nós lemos, 20% do que nós ouvimos, 30% do que nós vimos e 50% se nós ouvirmos e vermos. Ora, isto aqui nada mais é do que a aprendizagem tradicional. Eu ouço o professor, eu leio o que ele está escrito no quadro, eu ouço, eu ouço e vejo. É uma conclusão óbvia. Segundo Glasser, William Glasser, a metodologia tradicional de ensino garante apenas 50% de aprendizagem. E a metodologia ativa pretende incluir atividades para melhorar essa aprendizagem, porque aqui é só memória, mas se nós e cansaço, fadiga, desinteresse dos alunos, né? Aqui a gente está vendo a aluna cansada, a outra dormindo, certamente hoje todo mundo estaria no WhatsApp, né? No celular. Então, o que fazer? O que fazer para resolver essa questão? Simplesmente incluindo atividades ativas, onde o aluno discuta, pergunte, repita, converse, debata, nomeie, relate, várias outras atividades ativas de discussão. Ora, discussão prevê grupo, equipe. Fazer, descrever, interpretar, traduzir, praticar e, finalmente, ensinar.
Por isso, a metodologia ativa usa o termo ensino-aprendizagem, porque você ensina aprendendo e aprende ensinando. Se você estiver pronto a ensinar alguém a fazer alguma coisa, é porque você tem competência para fazer aquela coisa. Se você não puder ensinar, se você não souber ensinar, é preciso que você volte e discuta outra vez, faça até poder ensinar. Então, a metodologia ativa usa essa pirâmide de Glasser e inclui atividades onde o aluno ativamente está atuando. Ele não é um passivo, ele não escuta passivamente as informações do professor. Esse é o nosso brasileiro famoso no exterior, né, Paulo Freire, que dizia que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. O que a gente tem que fazer é mediar o conhecimento, a aquisição de competência das pessoas. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. A aprendizagem significativa, então, tem alguns princípios fundamentais, como o primeiro, o segundo e o terceiro, o protagonista é o estudante. Não é nunca o professor, é o estudante. Então, se ele não aprendeu desta forma, nós temos que descobrir qual é a outra forma que ele aprende. Deve haver relevância, significância na tarefa para o aluno, senão ele não vai aprender. Ele pode memorizar, vai demorar um tempo, ele vai esquecer. O tutor faz a mediação da aprendizagem e não a transmissão de conhecimento. O aprendiz aprende a aprender e constrói o seu conhecimento, que vai ser perene, vai ser para o resto da vida. É uma técnica que ele vai dominar. Deve haver reflexão sobre a realidade e a aplicação prática. O trabalho deve ser sempre em equipe. E aí nós, profissionais de equipe, profissionais de saúde, temos uma equipe para trabalhar com vários saberes, com diferentes saberes. E é de fato, a nossa melhor forma de aprendizagem. Deve haver múltiplos cenários pedagógicos e não apenas um anfiteatro com o professor lá em cima, né? E, finalmente, é a inovação, a aquisição de inovações. A metodologia ativa recomenda que todas, não por outros motivos, a internet é um grande aliado das metodologias ativas, como a gente vai ver daqui a pouco. Educação permanente nas unidades. Estamos na última parte. Eu quero falar sobre o quinto artigo. As comissões permanentes de integração ensino-serviço, que são os CIEs, isso é um termo da política, prevê que os gestores de saúde municipais e distritais também, e municipais e estaduais, também participem disso. Ainda é precoce? É, mas já está se mobilizando isso. E gestores estaduais, educação, trabalhadores do SUS e ou suas entidades representativas e, principalmente, instituições de ensino, concursos da área da saúde, por meio de seus distintos segmentos e movimentos sociais. Essas duas últimas entidades são particularmente interessantes e nós ainda não estamos, neste momento, de poder atuar com as universidades, mas isso está previsto. As instituições de ensino trabalhando com a gente e o movimento social trabalhando junto com a gente no controle social, porque hoje nós somos profissionais de saúde, amanhã nós somos usuários do SUS, de modo que temos que ter a nossa voz garantida, né? E isso é preconizado nessa política, que se baseia na Lei 8080. Como implementar na prática, então, né? A palestra expositiva não é o melhor método por tudo que eu já falei, né? Sobretudo se for o método único adotado. Nós estamos fazendo uma palestra agora. Ela não é a melhor forma. Eu gostaria muito que a gente debatesse isso. E vou propor sempre debates, muitos debates. Aprendizagem baseada na prática. Essa é a melhor de todas. É a forma de ensino mais importante, onde você aprende de fato. Ela é melhor porque ela é contextualizada, você já está no contexto, você está dentro do processo.
né? Mas nem sempre ela é possível ser feita, sobretudo em saúde, onde o nosso material de trabalho é o humano, é o ser humano, que é o material mais nobre que existe. Ela desenvolve habilidades e atitudes. Portanto, ela é perfeita e deve se iniciar o mais cedo possível. Hoje, as universidades que adotam a metodologia ativa colocam um aluno, estudante de medicina ou de enfermagem ou de farmácia, enfim, fisioterapia, colocam este aluno no hospital no primeiro ano de aula, já no primeiro momento da sua graduação. Aprendizagem baseada em simulação realística. Excelente. Ele requer aquisição de habilidade com segurança. Por quê? Ele está trabalhando com manequins. Não é o ser humano que ele está trabalhando. Ele primeiro trabalha com o manequim, ele é realizado em laboratórios de habilidades técnicas, e o aluno, consegue adquirir aquelas habilidades, né, para poder, mais tarde, adotá-las junto ao ser humano. Ela pode ser usada com manequins de baixa, média ou alta fidelidade. Não precisa ser, em determinados momentos, de altíssima fidelidade. A aprendizagem baseada em simulação realística tem uma segunda vertente, que é a dramatização. Essa de todas é muito importante. Por quê? Porque você coloca o aprendiz, ele tem a oportunidade de, ora, ser o paciente, ora, ser o gestor do hospital, ora, ser o médico que, eventualmente, cometeu um erro, né? Então, a dramatização, que hoje em dia faz parte da simulação realística, também principalmente, desenvolve o que nós chamamos de habilidades não técnicas. Habilidade técnica, a gente sabe o que é, né? É saber dar uma injeção, é saber fazer incisão cirúrgica, broncoscopia, enfim, essas são habilidades técnicas. E as não técnicas? É principalmente comunicação, é habilidade de colaboração, de trabalho de equipe e várias outras. Então, na dramatização, você adquire estas habilidades. E ela é feita assim, como a gente está mostrando aqui no quadro, uma simulação de um momento difícil que a equipe está passando, e um da equipe, ou mesmo um ator, faz o papel do paciente, por exemplo. E isso é muito valioso, é muito importante, porque ele vai estar, ora paciente, ora ele vai ter que vai funcionar como o gestor daquele hospital. Atividade de ensino híbrido, né? Excelente, construção de todas as competências. Ensino híbrido, a gente sabe, né? É a gente, ora, estar na internet, ora, a gente vem para o presencial. É o EAD nos ajudando a trabalhar e sermos mais práticos, mais rápidos, porque é assim que essa geração aprende, é assim que nós de outra geração aprendemos também nesse momento, porque está tudo lá e a gente pode construir as nossas competências trabalhando nisso. Existem vários exemplos, como a sala de aula invertida. Sala de aula invertida nada mais é do que o aluno aprende, busca, e depois ele que vai dar a aula, e o professor, os tutores estão apenas assistindo, né? É a sala de aula invertida. A aprendizagem entre pares ou entre equipe, que é o Team-Based Learning ou Peer Instruction, gamificação e um mundo de outras formas e que a internet tem, né, para nos oferecer. Atividade de pequenos grupos. Atividade de pequenos grupos é importantíssima, nós estamos falando agora, e quase sempre estávamos falando de graduação, né? A construção, o trabalho em pequenos grupos é importante porque simula a equipe da saúde, né? Então, são pequenos grupos que fazem a problematização e buscam resolver e definir o que daquilo é prioridade para estudar e solucionar. Então, são vários. O PBL, o famoso PBL, Problem Based Learning, o Case-Based Learning, o Team-Based Learning e outros, vários outros. São todos baseados em discussão em pequenos grupos, no máximo 20 pessoas,
discutindo com uma técnica específica, cada um tem uma técnica específica, alguns têm provas, outros não, alguns incluem a internet, o EAD, outros não. Essas formas, todas essas, elas são muito específicas para a graduação, para o graduando. Para nós que somos pós-graduandos, ou seja, nós que somos profissionais de saúde, eu destaco estudo de casos e as famosas rodas de conversa. Roda de conversa é o que nós podemos fazer, é como nós trabalharemos em atividades de educação permanente, na maior parte das vezes. Oficinas também, que são uma forma de fazer rodas de conversa, e estudo de casos. As rodas de conversa, então, são momentos de debate sobre um determinado tema. Os participantes se reúnem, formando um círculo, sempre em círculo, para que um olhe para o outro e possa ouvir o outro. Todos podem se expressar dentro de uma ordem previamente informada, devem se expressar, mais importante a conversa do que a roda, e o uso de celular e conversas paralelas devem ser evitadas. Essa roda de conversa, ela tem uma técnica, né? Uma forma, abertura, boas-vindas, mensagem, apresentação dos participantes, se não se conhecerem, decisão quanto ao que falar, a forma de solicitar a palavra, às vezes um bastão é passado entre os participantes, e quando alguém pega o bastão, ele está com a palavra, e o importante é que o tema seja debatido e ouvido por todos, com os saberes de todos. Desenvolvimento das atividades, o mediador tem sempre um coordenador, faz uma pergunta ou propõe outra atividade que foi previamente planejada e fecha-se essa roda de conversa com espaço para que os participantes reflitam e que tragam, e que às vezes sempre trazem soluções, ou pelo menos reflexões sobre aquelas práticas, ou sobre aquele tema que a conversa se propôs. Está faltando pouco para acabar, e eu peço um pouquinho de atenção, porque eu achei um vídeo muito bom na internet, o vídeo do SUS, sobre roda de conversa. Eu vou passar agora para vocês, espero conseguir. Nathan. Série SUS. Você sabe como fazer uma roda de conversa? A roda de conversa é uma metodologia que vem ganhando espaços cada vez maiores em ações de educação e saúde, junto à população, em atividades de educação permanente, junto aos trabalhadores da saúde, em reuniões, seminários, mostras e encontros científicos. Por isso, hoje vamos conversar sobre como fazer uma roda de conversa. Que a roda de conversa tem sido a metodologia de escolha das ações educativas na saúde, não há dúvida. Agora é preciso refletir. Será a roda de conversa apenas uma forma de distribuir os participantes em círculos? Se o profissional da saúde reunir a comunidade em círculo e repassar informações sobre diabetes, por exemplo, está fazendo uma roda de conversa? As rodas de conversa são inspiradas nos círculos de cultura, pensados por Paulo Freire em seu método de alfabetização, que se popularizou a partir dos anos 50. Segundo Carlos Brandão, o diálogo não é a razão de ser da educação, e sim a própria educação. Então, ao pensar a organização de uma roda de conversa, lembre-se que o essencial da roda é a conversa. O ideal para que a conversa aconteça é que a roda tenha entre 15 e 20 participantes. Mais gente do que isso, a roda pode acabar virando outra coisa, mesmo tendo nome e aparência de roda. Claro, esse número depende da intencionalidade da roda. No entanto, seja qual for o objetivo e o assunto, o primordial é promover a conversa. Então, é se perguntar, dá para conversar com até quantas pessoas de uma vez? A roda de conversa precisa ter ao menos um coordenador, também chamado de facilitador ou mediador. Ele deve ser escolhido entre aqueles que, além de dominar a metodologia,
Conheça o assunto que será tratado e consiga reposicionar a conversa quando o foco for perdido ou desviado. Explicitar novas questões que forem surgindo, cuidar para que as pactuações sejam cumpridas, evitar que a palavra se concentre em poucas pessoas e vire um debate polarizado. E, por fim, que consiga ir amarrando as pontas das discussões e promover encaminhamentos. O papel do coordenador não é de dar respostas, mas sim facilitar a conversa para que as reflexões sejam elaboradas coletivamente. Além do coordenador, a roda pode ter um ou dois convidados para contribuir com a conversa. Estes devem compreender a metodologia e aceitar que não devem protagonizar a discussão, e sim contribuir com problematizações que levem a roda a se sentir provocada a produzir reflexões coletivas. Para que a roda flua, é necessário ter também outras pessoas contribuindo com a condução. Por exemplo, a depender do assunto e do tamanho da roda, pode ser necessário uma pessoa para fazer as inscrições e garantir a ordem das falas e outra para controlar o tempo de fala de cada participante. O ideal é que não fosse necessário controlar o tempo de fala. No entanto, nem todas as pessoas percebem que seu tempo de fala pode silenciar o outro. A relatoria, muitas vezes negligenciada, é uma importante função, principalmente quando, ao final da roda, é necessário fazer encaminhamentos e recomendações. Com exceção do coordenador, que tem a maior responsabilidade e deve dominar a metodologia e orientar os demais, todas as outras funções podem ser exercidas pelos participantes da roda. Aliás, o ideal é que a pessoa que fará a inscrição e a que controlará o tempo de fala sejam sempre escolhidas entre as pessoas de fora da organização da roda ou do evento. É importante que o coordenador conduza a roda de forma apropriada. Assim, os participantes saberão o que esperar. Antes mesmo das apresentações, algumas pactuações já podem ser feitas. Horário de início e fim da conversa, escolha das pessoas que irão contribuir com a condução da roda, tempo de fala em cada inscrição, quase sempre pedidos à parte, falas sem inscrições, tempo maior de fala para explicações por parte de autoridades são armadilhas que devem ser evitadas para não se perder a horizontalidade da roda. Todas essas orientações não substituem o olhar atento do coordenador. Todos os aspectos de uma roda podem e devem ser planejados, mas não podem ser controlados com exatidão. Cada roda é uma experiência à parte e pode fluir de diferentes maneiras, mesmo discutindo o mesmo tema. Isso por conta das vivências de cada participante, que é uma riqueza inestimável, que deve ser preservada. E só será se o coordenador estiver centrado em sua função de facilitar a conversa. Roda de conversa pressupõe que as pessoas estejam em ciclo, é claro, mas só isso não basta, nunca bastou. Organizar a sala, expor as cadeiras em círculo, de modo que todas e todos possam olhar um para o outro, é extremamente importante. Assim como é importante que o local tenha boa acústica, temperatura e iluminação adequadas, número exato de cadeiras para formar apenas um círculo e decoração apropriada. Tudo isso é importante. No entanto, a roda de conversa tem como objetivo primordial a promoção de diálogo, que quer dizer que todos que queiram possam falar. Enfim, fazer uma roda de conversa não é o mesmo que acomodar pessoas em círculo para ouvir uma palestra ou para falar espontaneamente sobre suas experiências. Ela é tão simples quanto potente, no entanto, para que funcione, precisa ser pensada como uma metodologia, com passos e papéis definidos para atingir determinados objetivos, que precisam ser planejados com antecedência. Então, já tinha pensado em todas as implicações de uma roda de conversa? Para melhorar e aprofundar os conhecimentos sobre a roda de conversa, pode começar lendo as obras de Paulo Freire. Vamos deixar indicações na descrição do vídeo. Se você gostou dessa conversa, inscreva-se no canal, toque o sininho para ser notificado de outros vídeos da série SUS. Queremos agradecer aos benfeitores da série SUS. Eles têm nos ajudado a produzir esses e outros vídeos. Quer ser você também um benfeitor?
A partir de R$10, você se torna um benfeitor e ajuda a financiar a série SUS. O endereço está na descrição do vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado principalmente esse vídeo, essa apresentação. Eu, particularmente, estou bastante feliz. O número de participantes está muito acima do que eu imaginava, e isso e permanente, se mantiveram na sala, e isso só demonstra que nós estamos sintonizados, sincronizados, querendo fazer o melhor, querendo avançar. Eu estou inteiramente à disposição de vocês para qualquer pergunta, para qualquer debate. Fiquei feliz também porque consegui fazer isso em 1 hora, não mais do que isso, e fiquei feliz por vocês terem assistido até o fim. Nathan, eu queria agora falar com todos eles, ver todos... Ah, já sei. Aqui, ó, pronto. Queria ver todos. Eu vou dar a palavra a quem quiser falar. Alguém quer se pronunciar? Por favor, abra o seu vídeo. Dúvidas posteriores. Seria ótimo se elas podem. Levantando sua mãozinha aqui. Gente. E aí, alguém quer falar alguma coisa do que acharam? Esperavam isso? Vocês esperavam que a educação permanente tivesse essa dimensão, tivesse esse tipo de approach? A gente quer falar aqui. A gente, quem é a gente que eu estou querendo... Aqui, Rosana e Márcia, do São Sebastião. Beleza, Rosane? Bem-vinda, seja bem-vinda. Fala aí. Primeiro, eu gostaria de agradecer, foi bem proveitoso. Eu, particularmente, não sabia dessa diferença, já deu uma clareada muito boa. E eu queria saber se você vai disponibilizar um e-mail para dúvidas posteriores. Se isso acontecer, seria ótimo. Eu tenho esse e-mail, sim. Se vocês puderem anotar, eu botei no último slide, mas eu estou com medo de voltar e não saber voltar. Posso? Não saber sair. Olha, é vera.marra. Marra. Deixa eu ver se eu consigo botar. vera.marra@fs.rj.gov.br. Nossa, agora que eu estou vendo todo mundo, que alegria, estou vendo tanta gente boa. Vocês não poderiam abrir a câmera, não? Queria ver vocês, a carinha de vocês. Tá bom, anotei aqui, obrigada. E aí, Thaís? Thaís é do Hemorrio, temos algumas experiências juntas. Eu preparei alguns exemplos, se tivesse tempo, mas eu gostaria de priorizar a fala de vocês. Bom, Vera, parabéns. Está me ouvindo? Vamos manter os vídeos ligados só de quem está falando, por favor, senão interfere. E aí, Thaís? Foi muito bom, a gente está com um grupo aqui da Educação Permanente, e eu sempre gosto de destacar, até mesmo aqui no Hemorrio, né, que a educação permanente não desmerece a educação continuada. Né? A educação continuada precisa acontecer em determinados momentos. Estou falando assim, que é um público que talvez não lide tanto com as duas educações, né? Tanto a permanente quanto a continuada. E aí a gente vê, quando a gente fala de educação permanente, que as pessoas querem acabar com a educação continuada. E não é o propósito. A gente tem que unir, como a Vera falou muito brilhantemente, né? Só para a gente destacar que a educação continuada é importante acontecer e que a permanente precisa acontecer sempre. Também, exatamente. Também. Foi ótimo, Vera. Eu gostaria só de saber se ficou clara essa diferença, porque na análise dos nossos planos, das nossas unidades, a gente viu que há uma mistura
de educação permanente e educação continuada. Isso não é ruim, porque nós teremos que continuar e sempre continuaremos com a educação continuada. Mas a educação permanente precisa ser incorporada a ela. E nós precisamos ter acesso aos gestores, porque esta é uma forma de auxílio ao gestor. Né? O gestor que não está na ponta, que não está vendo o nosso trabalho, e só nós podemos atuar na melhoria das nossas práticas. Então, nas planilhas que a gente fez, eu vi muito exemplo claramente de educação continuada. Ok, essas planilhas elas foram pactuadas pela CIB, e nós vamos continuar acompanhando. Eu só gostaria de incluir esse assunto, levantar essas questões para que vocês pudessem buscar outras informações, e é importantíssimo que vocês leiam a regulamentação da política, né? Com as duas atualizações, a política e as duas atualizações, para que vocês fiquem a par do que está acontecendo. Algumas unidades colocaram rodas de conversa para resolver problemas técnicos. Ok, é uma ótima solução também. Diga-se de passagem, higienização de mãos, paramentação e desparamentação, são questões que são melhores resolvidas, né, Isabelle? Fazendo metodologia ativa, com rodas de conversa. Já fizemos rodas de conversa na unidade, né, para ensinar a lavar as mãos. E não há quem não aprenda desse jeito. Muito melhor do que ler. Primeira técnica, faz assim. Não, essa é uma forma passiva de aprendizagem. Então, nós vamos continuar com a educação continuada, porque é impossível negar que nós necessitamos e precisamos estar ser aperfeiçoado o tempo todo, né? Na técnica. Mas a educação permanente prevê questões de gestão, questões em que a gestão, meu Deus, olha só. O que eu quero é passar o outro. Natan podia me ajudar. Eu fiz aqui duas propostas. Está passando? Está passando? Não, não está passando, não, Vera. Não. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo passar. Como é que eu consigo passar? Se a senhora já estiver na tela ali, é só clicar no share screen. Ok. Tem que apresentar a tela. Pois é. Botãozinho verde do meio. Porque eu fiz duas propostas de educação e eu queria chat. Como é que eu faço aqui? Tá aqui. Tá bom. Isso, agora apareceu. Agora sim. Está apresentando? Está aparecendo? Não, né? Tá sim. Não está em tela cheia, mas a gente está vendo. Ela tá em tela cheia? Não. Não, mas dá para ver, Vera. Mas eu gostaria que fosse tela cheia, porque senão eu não vou conseguir apresentar. É só você colocar a apresentação de slide ali naquele cursorzinho lá embaixo, Vera. Lá embaixo. Não tem aquela igual uma tacinha? Clica ali, igual uma taça. Como se você fosse apresentar em tela cheia. Lá embaixo. Pois é, não sei fazer isso. E ao lado do zoomzinho, da barrinha de zoom que tem ali. Aí, esse que ficou azul. Aperta aí. E agora, apareceu? Ainda não. Já ficou em tela cheia para você? Ficou em tela cheia para mim. Já deve estar entrando aqui para gente.
E agora? Ai, Ainda foi, não. foi. Foi, aqui para mim foi. Ok. Então, vamos lá. Desculpe aqui o mau jeito, eu sou um pouco exagerada. Bom, essa é a nossa planilha. Todos estão vendo uma planilha do jeito como nós fazemos. Poderiam desligar o áudio só um instantinho? Obrigada. Então, o contexto aqui é alta taxa de queda de pacientes nas enfermarias de crianças entre 0 e 2 anos. Isso é um exemplo só, né? O ano que eu vou fazer o planejamento é 2022 e eu vou planejar 2 rodas de conversa preliminares, como no máximo 20 pessoas. As rodas de conversa não funcionam com mais de 20 pessoas, porque viram uma outra coisa, como nós vimos no vídeo. Com pediatras, e aí agora sim, nós vamos planejar quais são os atores principais para este contexto. Realizar 2 rodas de conversa, com no máximo 20 pessoas, com pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, representantes da manutenção, mães e acompanhantes das crianças. Esta é a educação permanente ideal para responder a esse contexto. Eu estou identificando na minha enfermaria que está aumentando muito a taxa de queda. Qual é a meta? Reduzir a taxa de queda em pelo menos 10% no primeiro semestre nas enfermarias de 0 a 2 anos. Que recursos eu vou precisar? Simplesmente sala com disposição das cadeiras em círculo, com disponibilidade para 20 pessoas e lista de presença. Quando eu peço o andamento, é o andamento desta ação que você definiu anual. Eu planejei 2 rodas, mas eu posso planejar 15 rodas, 20 rodas, ou uma oficina. E o andamento é realizadas as 2 rodas, tendo como encaminhamento a realização de treinamentos e capacitações multidisciplinares, vistoria nos leitos e revisão nos protocolos de queda. Isso, então, as rodas trouxeram como solução vistoria. Isabelle está reconhecendo isso, é o que a gente faz, né, Isabelle? É como a gente trabalha em segurança do paciente. A gente estava até conversando. Primeiro, parabéns, Vera, pela sua aula, foi excelente, muito boa. E segundo, que assim, o núcleo de segurança do paciente, né, puxando sardinha aqui para o lado da Câmara Técnica, é um grande educador permanente dentro da unidade de saúde, né? Então, a parceria entre INEP, né, Educação Permanente, e Núcleo de Segurança é fundamental, porque o objetivo dos dois é melhorar os processos de trabalho, né, da unidade, em prol de um atendimento mais seguro, de qualidade. Então, assim, é muito importante. Está aí a queda, né, que é uma coisa que o Núcleo de Segurança do Paciente identifica, analisa. Então, é muito importante a parceria do NEP para poder melhorar essas questões dentro da unidade. Por isso, muito bom esse exemplo. Por isso o meu convite a você, né, para você trazer. E as fragilidades? Muita gente me pergunta, fragilidade, o que é fragilidade? Por exemplo, uma fragilidade que você pode ter encontrado, e deve ter encontrado, recusa dos médicos em participar das rodas de conversa. Todos sabemos que médico é um pouco arisco, não gosta disso. Mas, na medida em que nós avançarmos, ele vai ver que vai ajudar o processo de trabalho dele. Outra fragilidade que você pode eventualmente ter encontrado, falta de leitos com dispositivo de segurança para a queda. Olha que riqueza nós conseguimos com esta roda de conversa, onde participaram pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, representantes da manutenção, mães e acompanhantes de criança. Né? Como é que eu vou saber que está faltando um dispositivo de segurança se a manutenção não está nessa roda? Por que a mãe que está olhando que de noite, enfim, acontece alguma coisa, é ela que está olhando de noite, nós não estamos lá? O segundo exemplo que eu vou dar é muito importante. Hein, Vera? Posso só complementar? Por favor. Eu acho que essa roda de conversa nada mais é do que uma análise de causa-raiz mais ampla, né? Com uma visão de todos os envolvidos, né? É bem interessante isso, bem interessante. Perfeito. Esse outro exemplo que eu estou dando, eu acho que a Thaís vai lembrar, da Arlete, que eu também estou vendo que está aqui. Quem é do Hemorrio, para quem não sabe, eu trabalhei no Hemorrio muitos anos.
E quando eu fui diretora, nós enfrentamos o seguinte problema. Pacientes de outros municípios chegavam à unidade, ao Hemorrio, via transporte regional, às 4 horas da manhã. Chegavam no Hemorrio às 4 horas da manhã, levando a sérios problemas de falta de alimentação, exposição à chuva, mau tempo, além de insegurança. Né? 4 horas da manhã, no centro da cidade, é inseguro você deixar, às vezes, uma criança em aleitamento, por exemplo. Esse foi um problema que foi trazido pelos porteiros, pela recepção do Hospital do Hemorrio. O que nós fizemos? Na verdade, eu coloquei essa proposta, muito embora ela tenha já ocorrido, não sabíamos que era educação permanente que estávamos fazendo, né? Realizar uma roda de conversa com representantes da recepção, portaria, administração, nutrição, municípios e dos municípios que enviavam os pacientes para o Hemorrio. As metas: acolher os pacientes oriundos de outros municípios que buscam atendimento na unidade. Recursos necessários: também uma sala para reunião com essas pessoas, muito menos que 20. E o que nós fizemos? Identificamos várias oportunidades de melhoria. Tanto a nutrição, que antecipou o lanche para essas crianças, para essas pessoas que estavam lá, quanto para a criação de um espaço adequado que protegiam essas pessoas do mau tempo e criado uma comissão para ajuste desses pontos levantados. Infelizmente, nós não conseguimos conversar com os municípios que mandavam os doentes para a gente, mas todas essas fragilidades se transformam em contexto, começa tudo outra vez, num novo problema do contexto. Como é que eu vou enfrentar essa questão? O terceiro e último exemplo que eu vou dar é pacientes crônicos com dificuldade de aceitar a longa permanência de internação. Eu pedi esse contexto emprestado, eu li numa das planilhas que vocês mandaram para a gente. O paciente que tem doença crônica tem dificuldade mesmo de enfrentar tanto tempo de internação. É difícil para ele, é difícil para o hospital. O que é que eu vou planejar para 2022? Realizar oficinas temáticas periódicas com a participação de funcionários, pacientes, voluntários, vizinhos ao hospital, abordando a dificuldade enfrentada pelos pacientes crônicos. Quer dizer, oficinas são variadas rodas de conversa. Tenho como meta reduzir a taxa de intolerância dos pacientes à longa permanência, e eu preciso de 4 salas, já que eu quero fazer uma oficina, eu preciso de 4 salas com disponibilidade de cadeiras em círculo e para 20 pessoas e lista de presença. Identificada a necessidade de criar uma biblioteca para a diversão das crianças, dos adultos também, convidar grupos de voluntários para entreter os pacientes, jogos e passatempos variados. E nós fizemos isso de fato. Qual foi a fragilidade? Falta de espaço físico e de recurso para aquisição de insumos. Isso é um exemplo que nós estamos dando. É claro que, cada vez que nós fazemos uma educação permanente, ela pode demandar uma educação continuada. Não é isso? Por exemplo, quando, na alta taxa de queda, certamente ela vai se reproduzir numa educação continuada com protocolo de evitar queda, de prevenção de quedas. Então, a educação permanente ela é a busca de melhoria de processos que nós encontramos que, neste momento, podem ser aperfeiçoados. Vocês entenderam isso? Eu gostaria de ouvir mais vocês. Fiquei muito satisfeita. Oi, bom dia, Vera. Posso falar? Bom Olívia. Dia. Oi, Olívia. Eu não estou conseguindo colocar minha câmera aqui em funcionamento, mas primeiro quero te parabenizar, que como sempre, né, eu sempre disse para você que suas aulas são sempre muito didáticas, feliz por te ver assim bem ativa. E só para fazer uma pergunta, uma roda de conversa pode ser feita à distância?
E a segunda colocação é bem rápida, só para lembrar que naquele curso que nós fizemos aqui na Fundação, que era de capacitação de segurança do paciente, que estão com as aulas em vídeo, nós fizemos ali, nós, que é você, Isabelle, Ana Paula, eu, fizemos essa dramatização, que foi excelente, lembra? Como se fosse um julgamento. Júri simulado. E ali tem o júri isso, o júri simulado, que é uma dramatização que faz parte também dessa parte do ensino, né, da metodologia ativa, que é aplicada na segurança do paciente, e que cai muito bem aí nesses exemplos de educação permanente que você fez. Então, eu quero te agradecer também por essa palestra ótima e perguntar se essa roda de conversa pode ser feita no ensino à distância. E só uma outra observação. Nessas rodas de conversa, acho importante, quando você falou da manutenção, a engenharia clínica do hospital ela fica sempre muito à parte de todo o contexto hospitalar. E ela é muito importante, porque muitas vezes são eles que detectam coisas que estão sendo feitas de forma irregular. O problema não é do aparelho, e sim o técnico que executa a ação ou utiliza aquele aparelho. E são eles que promovem a capacitação da utilização de aparelhos novos que chegam nas unidades também. Então, é só para fazer essas duas observações e perguntar sobre a roda de conversa. Obrigado pela pergunta, Olívia. O EAD pode não ajudar na roda de conversa, mas pode ser adaptado. Por quê? Porque a roda de conversa ela prevê a conversa. A conversa é o ponto principal. Ouvir, e principalmente ouvir o outro, olhar para o outro e ouvir. É uma tecnologia que prevê uma aproximação maior. É evidente que você pode botar, não é o desejável, mas você pode botar alguém online, alguém em EAD, mas a maioria deve ficar em presencial. E, mais que isso, em roda, para que todos se vejam, para que todos se ouçam, né? E que todos falem. O mais importante é que todos falem. Então, o coordenador tem que escolher bem os atores que tenham conhecimento para aglutinar, para aumentar ali as decisões do que fazer. Talvez nós não consigamos ainda colocar o controle social, até porque nós profissionais de saúde, temos mais prática de reunião, e nós não podemos garantir que o acompanhante, enfim, possa também dominar essa técnica. Tem que haver domínio da técnica, senão alguém fala demais, o outro não fala de menos, o outro não fala, o outro protagoniza a cena. Não é isso. A roda de conversa prevê que ninguém sabe mais do que ninguém. Eu tenho o meu saber, você tem o seu, o outro tem o outro. E nós vamos juntar tudo para resolver uma questão que envolve a todos, sobretudo aquele que está na unidade, aquilo que está na unidade. Então, uma roda de conversa só em EAD não é bom. Não é bom porque você não tem a roda, né? Já por aí já começa não tendo a roda. Segundo, você não tem uma observação e uma conversa para e passo. Então, ela não é ideal. Muito embora, agora na pandemia, muitos congressos, muitos eventos fizeram roda de conversa online, né? Mas o desejável é que a roda de conversa... Até porque a roda de conversa ela prevê eu, médica, ou o enfermeiro, o farmacêutico, trabalhando junto. Vamos sentar? Vamos discutir essa questão que tá pegando? Então, eventualmente, você pode até... não, eu precisava do fulano da engenharia clínica, como você deu o exemplo, e ele não está. Aí sim, você bota o cara em EAD. Mas a maioria está presente. A maioria está em roda. Não subestime a questão da roda, porque a roda ela democratiza, né? E o coordenador tem que dominar a técnica. Mais tarde eu vou conseguir o link desse vídeo do SUS, da série SUS, para vocês reverem novamente fazer a roda de conversa, porque a roda de conversa
E a discussão de casos e as oficinas são o elemento mais importante para você implementar a educação permanente da nossa unidade. Por quê? Porque nós não somos graduandos. Eu quis falar sobre PBL, sobre problematização, trabalho em equipe, tudo eu quis falar. Porém, estas metodologias são muito mais adequadas à graduação. Nós não estamos falando em graduação. Porque um PBL, por exemplo, pode demorar semanas. Não é isso que a gente quer. A gente quer resolver aquele problema da nossa unidade. Eu só quis passar para vocês porque eu ouço muitas perguntas. Muita gente me liga, Vera, eu quero saber quais são as atividades, metodologia ativa. A metodologia ativa, até porque ela prevê várias atividades diferentes. Mas para nós, dentro do nosso hospital, assim, sem dúvida alguma, a roda de conversa e as oficinas e a discussão de casos ganham muito, muito sobre todas as outras metodologias ativas. Não à toa eu coloquei esse vídeo para vocês. Eu estava preocupadíssimo com o horário, mas fiquei feliz, ninguém saiu da sala, todo mundo assistiu o vídeo e eu vou conseguir o link para passar para vocês de novo. Vale a pena a gente ouvir de novo. Perfeito, Vera. Muito obrigada pela sua atenção. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Se todos ficaram, é porque está valendo a pena. Tá? Muito obrigada. Um beijo para você. Beijo enorme, Olívia. Obrigada pela participação. Alguém mais gostaria de falar? Até porque, quando eu dei aqueles exemplos na planilha, foi mais ou menos uma pactuação para a gente, daqui para frente, não jogar fora a nossa planilha, pelo contrário, mantermos a nossa planilha, mas incluindo essas questões que requerem educação permanente. Simone Feliciano, vamos lá. Abre o teu som. Então, eu estou aqui, compartilhei com o pessoal também esses slides, né? Capturei, passando até para as meninas da TIH. Assim, eu até coloquei no chat, né? O grande desafio de tudo que você falou, para nós, na nossa realidade, é que esse momento de conversar com os pares, até a gente consegue entre a gente, mas quando entram os profissionais que estão lá na ponta, fazendo, assim, a impressão que é impressão mesmo, porque na realidade a gente sente e a gente vive, mas a gente não tem muito compreensão do que acontece. Antes de ter a questão do PCCS, a fala sempre era relacionada à questão do financeiro nosso. Após isso aí botando a questão do estatutário, após isso, a fala ainda permanece um pouco dentro disso, como assim, eu não estou interessado nisso, eu não quero saber disso. Mas isso não é só no estatutário, assim, até o pessoal que vem agora novo, que está nesses contratos especiais agora, a gente observa esse comportamento. Aí você comentou sobre a questão do estágio na formação, na graduação, né? Então, assim, eu sou da universidade pública, e, assim, na universidade pública, isso realmente acontece bem cedo. Mas na privada, está acontecendo lá no final, no último ano. Exatamente como você falou, é você trazer um conhecimento que foi aprendido lá atrás, científico, teórico, até de técnica, né? O passo a passo de como fazer. E, de repente, ele só vem no último ano. Eu não sei se tem alguma relação. Quando você falou, eu fiquei pensando sobre isso, que a gente conversa sobre isso, né? Porque o profissional parece que uma hora é o dinheiro, outra hora é uma coisa que aconteceu, outra hora é o vínculo que eu tenho, outra hora é porque... Mas todos nós estamos nos vínculos que nós nos propomos. E a gente conversa um pouco sobre isso, né? Se eu sou estatutária há 20 anos, eu quis estar, eu quis permanecer, eu quero ficar. E se eu entrei no contrato de 2 anos, eu quis entrar, eu quero permanecer, por isso eu estou. E aí a gente se depara sempre com aquela questão assim, da falta de uma motivação. Mas não é motivação para fazer qualquer... tipo assim,
quase tudo sobre... Falou de protocolos, falou de... As pessoas param, elas te ouvem, elas falam, e aí quando elas falam, às vezes elas são extremamente críticas, que é normal, não tem problema. Elas são questionadoras em relação como se nós que estamos convidando tivéssemos que dar solução a tudo aquilo que naquela prática, exatamente como você colocou, a gente sabe o que acontece e a gente sempre sinaliza para a gerência, para a administração, alguém que tenha condições de reportar, dar uma resposta àquilo que foi narrado para a gente ou foi observado pela gente. Mas a minha questão, assim, ouvindo tudo que você falou, pensando no Paulo Freire também, assim, meu Deus, como que a gente faz? Eu queria conseguir, né, assim, um diálogo que a gente tem, assim, que a gente trabalha com as capacitações, como a gente driblar isso, porque parece uma cultura, sabe? Olha só. Uma cultura que eu não entendo muito, me ajuda, assim, para você tem mais experiências, os colegas têm outras experiências, né? Como driblar isso? Porque essa questão da motivação que você falou, a impressão que a gente tem, é impressão, tá, gente? É impressão. É que os profissionais eles não têm mais motivação para repensar aquilo que é feito. É como se eu já soubesse tudo e eu não preciso mais de nada. E na verdade, isso é o grande desafio nosso lá, sabe? Olha só, Simone, na verdade, isso tudo é um caminhar. Isso tudo é um caminhar. Eu acho que eu trabalhei muito tempo, por isso eu sempre dou o exemplo do Hemorrio. Trabalhei muitos anos lá, mais de 40 anos, já estou dedurando a minha idade, né? Trabalhei mais de 40 anos no Hemorrio, de modo que eu vi um hospital inteiramente estadual, inteiramente só com estatutários, virar prêmio federal de qualidade. Então, a gente teve lideranças que buscaram isso. Então, é um caminhar de pessoas, ainda que poucas, que pensem e que tentem todas as formas. A educação permanente, ela pretende exatamente isso. Quando você convida todo mundo, a Isabelle vai lembrar disso, a Olívia também, quando você convida todo mundo para um auditório para assistir uma palestra, às vezes vai 1, 2, às vezes vai ninguém. Quando você vai na unidade, quando você vai no setor onde ela está, e começa a fazer uma atividade lúdica de, por exemplo, ensinar a higienização das mãos, ela não só participa, como ela gosta e quer mais. Então, é você buscar, por isso, a metodologia ideal da educação permanente não é absolutamente a transmissão de conhecimento. É o trabalho de ouvir todo mundo. Quando você ouve todo mundo, está todo mundo envolvido no mesmo problema, está todo mundo em atividade para resolver aquele problema. E a solução é infinitamente superior do que quando ela vem de cima para baixo. Mas é infinitamente superior, né? A educação permanente, como eu falei, ela não está completamente implementada, ela precisa receber o auxílio da academia, das universidades, ela precisa também implementar, e nós temos a obrigação de ouvir o controle social, ouvir os nossos usuários, até porque, como eu já te falei, hoje nós estamos de um lado, amanhã nós somos o paciente, e certamente vamos olhar o problema com outros olhos, a partir de outros passos. Então, a educação permanente a meu ver, é uma política ousada, bonita, moderna, progressista, que está começando. Está começando e que depende de nós para ser implementada. Por isso, a gente está aqui conversando sobre ela. Certamente vamos ainda continuar misturando a educação continuada e a permanente, e é como a Thaís falou, a educação permanente não é melhor que a educação continuada. Nenhuma é melhor do que a outra, elas só são diferentes.
São dois processos diferentes, com nomes parecidos. Nós vamos continuar. A questão do núcleo de educação permanente é que ele precisa se apropriar da comunicação com os gestores, seja de que nível hierárquico for. Né? Por quê? Porque ela trabalha com questões de gestão. E, às vezes, eu preciso que o gestor participe. Mas, no mais das vezes, eu só preciso do meu colega, da minha equipe que trabalha naquele processo. Entenderam? Você entendeu, Simone? E eu acho que você está com o PROAD aí, né? Aí no Carlos Chagas, que está te ensinando isso. O Carlos Chagas deu um salto enorme porque certamente utilizou ferramentas de gestão. E para você usar ferramenta de gestão, certamente você tem que problematizar. Então, é apenas um outro nome, só que é uma ação contínua nas nossas unidades. Posso falar, Vera? Pode, por favor, Thaís. Eu me solidarizo com os colegas. E aí a fala da Simone, a gente sofre isso tudo aqui também no Hemorrio, né? A gente tem uma história, uma cultura que nos fortalece, mas não significa que a gente não sofra os acontecimentos que todas as unidades sofrem. E aí uma dica que eu te dou é assim, se una com quem quer fazer. Você vai encontrar aí gente que quer fazer. Então, o grupo do Hemorrio, falo meu porque a gente já aqui no Hemorrio se acha o Hemorrio, né? Mas, assim, o grupo de educação permanente do Hemorrio, as ideias que cada um tem, a gente vai se unindo, né? Quem quer fazer. Mas é claro que a gente sofre também, né, essas questões de vínculo, o cara não se sentir pertencente. E aí a mudança de cultura, isso leva tempo, mas não desista. A gente tem um lema aqui que é não desistir. Então, se agarre aos colegas que querem fazer, porque você vai encontrar, tem muita gente boa, e siga em frente. Às vezes você desanima, a gente aqui também desanima, mas a gente dorme, volta com gás total e segue o fluxo, entendeu? Então não desista, Simone. E o que precisar, se for até apoio moral, assim, eu te dou. A gente gosta de ajudar um ao outro aqui, porque sabe que essa parte da educação é muito difícil. E essa realidade das universidades que você está dizendo, a gente também sente aqui. E a gente tem residente, então a gente quer transformar esse residente num profissional melhor, porque ele acaba voltando para a gente. Né? Quantos residentes nossos foram nossos residentes e são hoje funcionários? Então, se a cultura já começa na residência, a chance da gente ter um profissional melhor aqui dentro é infinitamente maior. Então, se junta, se una, procure, porque tem aí gente querendo fazer com você. E tem muita... Olha, se não fosse... Hein, Vera, se não fosse isso, gente, se não tivesse gente que quer fazer, tanto do núcleo de segurança, CCIH, o pessoal da hemoterapia, gente, eu não sei, porque sozinha, não, e nem só o grupo do centro de estudos conseguiria, porque se não fosse essa parceria, e em relação a diversificar, a gente tem que tentar de tudo que vocês possam imaginar, sabe? Mas, assim, é como você colocou, não desistir. Às vezes, realmente acontece isso, um dia você fica chateada, e outro dia você acorda e fala assim, não, eu não posso desistir, né? Então, assim, e eu acredito nisso, de verdade eu acredito nisso, eu acredito na educação, acredito que esse nosso processo de aprendizagem, ele nunca deixa de existir, só que a gente está muito condicionado ainda na nossa mente, como a Vera colocou e o Paulo Freire coloca, parece que é só lá naquele espaço que eu posso aprender, só naquele espaço que eu posso socializar alguma coisa. E aí no hospital vocês vêm falar alguma coisa para mim? Sabe? E não é isso, não é nem falar, a gente ouve mais às vezes do que a gente fala. Olha, foi muito bom você ter dito isso, Simone. Desculpe te interromper, porque foi realmente uma fala primorosa. A educação não precisa de um espaço próprio. Você está se educando o tempo todo. E é exatamente essa que você falou, isso que você falou, a máxima da educação permanente. O tempo todo, permanentemente, você está se educando com a presença do outro, com a equipe. O tempo todo você está aperfeiçoando o seu processo de trabalho.
Então, a educação permanente prevê isso. Eu não preciso estar numa sala de aula. Eu não preciso estar num cenário pedagógico para estar aprendendo. O meu cenário pedagógico é à beira do leito, porque eu sou médica. O meu cenário pedagógico é à beira do leito, porque eu sou enfermeira. É esse o meu cenário pedagógico. Ah, mas eu sou enfermeira, eu já devo saber. Claro que você deve saber, mas você deve continuar sabendo e aprendendo. E isso seduz o funcionário. Você tem que seduzir o profissional. Claro que você não vai conseguir 100%, é lógico. O Hemorrio não conseguiu 100% quando começou, né? Mas o que você já conseguiu no Carlos Chagas foi excelente, foi maravilhoso. Agora, a educação permanente requer muito mais desafio. Por quê? Porque você tem duas figuras que talvez sejam mais difíceis de serem incorporadas. A primeira é o gestor, e aí eu estou me referindo ao gestor mais alto, mas ele não precisa ser imediatamente acionado. Você pode trabalhar com gestores dos níveis hierárquicos mais baixos, porque são eles que te ajudam na ponta, né? E o controle social, que nós ainda estamos um pouco atrasados disso. O controle social, ouvir do nosso paciente, né? Ouvir do nosso usuário, botar o dedo assim na nossa boca. Não está bom isso não, doutora. Isso aqui não está bom não. De noite é outro hospital. Dói a gente ouvir isso, mas a gente tem que ouvir. Então, quando a gente ouve alguma mãe de uma criança dizer, olha, à noite isso aqui vira outro hospital. De dia é uma beleza, mas de noite vira outro hospital. Então, isso é um desafio para a gente. Quem é um bom funcionário, e nós todos somos bons funcionários, porque ganhamos pouco, estamos aqui dessa manhã ouvindo tudo isso, discutindo para quê? Para melhorar. Então, nós somos bons funcionários. Nos resta seduzir os demais. E quando a coisa começa a funcionar, ele puxa todo mundo. Sem dúvida alguma, ele puxa todo mundo. Eu mergulhei nessa coisa de educação permanente e eu estou apaixonada por ela. Estou apaixonada pela visão de futuro. Certamente não conseguirei vê-la completamente implementada, mas acho que vou conseguir começar um processo que eu considero extremamente avançado, eu diria mesmo, de país de primeiro mundo. E uma coisa brasileira, absolutamente nova, nossa. Né? Eu gostaria muito de ter podido passar, poder passar esse meu entusiasmo para vocês. A Janaína do PET está presente? Eu acho que ela está de férias. Eu estou perguntando sobre a Janaína do PET porque ela tinha muita dúvida sobre educação permanente e educação continuada e metodologias ativas. Mas ela parece que ela está de férias, ela me avisou que estaria de férias. Bom, gente, vocês não sabem da alegria que vocês me deram, não só por estarem presentes, como também pelas contribuições. Se alguém mais quiser falar, eu estou à disposição. Se alguém quiser me mandar algum WhatsApp, algum e-mail, eu estou à disposição, vera.marra@fs.rj.gov.br. Esse vídeo vai estar no nosso núcleo, no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Podem ouvir sempre que quiserem, né? E se quiserem alguma referência bibliográfica, alguma coisa, é só me mandar um e-mail que eu mando para todos vocês. Ok? Olha, gente, 11h52, que maravilha. Podemos terminar? Eu gostaria de pedir para todo mundo abrir suas câmeras, se possível, se tiverem câmeras, porque o Natan vai tirar uma foto para a gente... Descompartilha a tela, Vera. Descompartilha. Você está falando coisas que não dá para fazer. Então, como é que eu faço para descompartilhar essa tela? Stop share, né? Pronto. Foi?
Pronto. Melhor sorriso da gente. Muito obrigada. Ainda por tem gente com a tudo. câmera desligada. Gente, eu sinceramente espero que eu tenha conseguido que vocês se apaixonem pela educação permanente, como eu estou apaixonada, como eu estou confiante nela. Não estou iludida de que ela vai ser plenamente implementada, mas estou certa de que vai adiantar muito, vai ajudar muito nos nossos processos. Muito obrigada. Eu estou à disposição para o que vocês quiserem. Natan, olha o meu melhor sorriso aí. Ó. Vamos lá. Oi. Que bom ver todos vocês, ver a carinha de vocês. Bom saber que vocês ficaram até o fim. Gostei muito, estou muito honrada. Foi muito bom. Gente, bom dia para todo mundo. Boa tarde. Quem é que está falando? Simone. Oi, Simone. Gente, vamos terminar por aqui. Como eu prometi, 11h54 e até meio-dia, não é isso? Um forte abraço para todos. Beijão. Obrigada a todos. Obrigada, Natan. Nada, doutor.